Pra mim, o lance foi bem conclusivo. O Varela estava com o pé dentro da área, mas o braço dele tá fora. O braço dele tá fora. Entendeu? O braço dele tá fora. Então, pra mim, se houve algum benefício da arbitragem ontem no Allianz, o Palmeiras foi beneficiado. Porque eu quero perguntar pro Godoy qual é o jeitinho brasileiro de arbitragem. O que eles estão roubando? São ladrão? É isso, o jeitinho brasileiro seu é esse? Qual é o jeitinho brasileiro? E ninguém discute isso, cara. Aí vem eu discutir, e eu discuto, eu não tenho medo de você, de português nenhum, e de ninguém aí do Palmeiras. Disse que perdeu e não é... Perdeu porque o Flamengo foi melhor. O único jeitinho brasileiro que teve no jogo aí foi um jeitinho brasileiro e um jeitinho uruguaio. Então não chora, companheiro. Vai chorar na cama que é lugar quente. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês foram beneficiados. Galera, agora vamos ver aí o Neto, Veloso, Souza e o Sormani. Eles que tanto falaram antes do jogo contra o Flamengo, deram tanto favoritismo para o Palmeiras e quebraram a cara. Agora vamos ver aí o que eles falaram após a vitória do Flamengo em cima do Palmeiras. E vamos aproveitar o espaço aqui abaixo nos comentários para zoar os palmeirenses. E é claro que se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então, meu irmão, e outra coisa, para dar embalo nisso com o Veloso e com o Souza, ô João Martins, quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Primeiro, porque esse país aqui, se as leis fossem duras mesmo como é, quando você disse que tinha um esquema pro Palmeiras não ser campeão, você já tinha que ser punido. Com 1 ano de suspensão, você provar quem é o ladrão. Quem que é o juiz ladrão? Quem que é o ladrão do VAR? Quem que é o ladrão da CBF? Quem que são os ladrões da Confederação Brasileira do Futebol? Porque você disse isso. Você tomou 3 joguinhos. 3 joguinhos. Quem disse pra você qual é o jeitinho brasileiro? Qual é o jeitinho brasileiro? Mamãe, eu quero que você fale qual é o jeitinho brasileiro. Quem que é ladrão? Quem que é vagabundo? Que árbitro que é? Qual é o jeitinho brasileiro que o árbitro de ontem prejudicou? A família dele, o VAR. Qual o jeitinho brasileiro? Eles ganharam dinheiro? Eles ganharam dinheiro? Qual o jeitinho brasileiro? Que você, como português, e que você não tinha nada. Em termos de... Ninguém te conhecia. Que, por sinal, é o Brasil. Que é o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. E aqui, qual o jeitinho brasileiro que foi dado o pênalti, que não deu dado gol, que não expulsou fulano, e que não deixou você e o Abel e a sua comissão técnica portuguesa? Qual é o jeitinho brasileiro, irmão? Conta pra mim, a gente quer saber. Porque eu quero perguntar pro Godoy qual é o jeitinho brasileiro de arbitragem. O que eles estão roubando? São ladrão? É isso, o jeitinho brasileiro seu é esse? Qual é o jeitinho brasileiro? E ninguém discute isso, cara. Aí vem eu discutir, e eu discuto, eu não tenho medo de você, de português nenhum. E de ninguém aí do Palmeiras. Mas de ninguém, nem da presidenta. Eu tenho medo. Que ela já veio aqui e muitas vezes não quis a minha presença. E tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo, irmão. Qual é o jeitinho brasileiro? Eu quero saber qual é o jeitinho brasileiro que ele disse ontem. O jeitinho brasileiro, porque o Palmeiras perdeu o jogo pro Flamengo. Qual foi o jeitinho? O pênalti? O Godoy vai falar, o Veloso vai falar, o Souza vai falar. Teve jeitinho brasileiro, então? Qual o jeitinho brasileiro? Alguém roubou contra o Palmeiras, então? Qual foi o jeitinho brasileiro? Qual foi o esquema para o Palmeiras não ser campeão? Que foi? Vocês se lembram, né? Foi campeão. Qual o jeitinho brasileiro? Ah, eu estava voltando de Portugal e aí eu vi um lance. Mas quem disse para você que Portugal inventou o futebol? O que vocês ganharam lá? Vamos lá, o que você ganhou lá em Portugal? Você, o Abel. O que a seleção portuguesa ganhou nesses últimos 100 anos, vai? Qual foi? Qual o jeitinho? Vamos lá, qual é o jeitinho? Eu queria saber o jeitinho brasileiro que fez a Sociedade Esportiva Palmeiras em perder o jogo ontem. Qual foi o esquema para não deixar o Palmeiras ser campeão? Qual o jeitinho? Eu quero saber. Eu queria saber. Mas ninguém fala nada. Vocês são tudo paga-pau. Imprensa, repórter, vocês são brasileiros, mas qual o jeitinho brasileiro que o senhor está falando? Que jeitinho brasileiro que é? Quem que tá roubando? Quem que é vagabundo aqui? Bota ele falando então aí, vai, bota aí. Falei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação.
Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim. Tira esse cara daqui. Aqui não, tira ele. Qual o jeitinho brasileiro, Veloso? O que ele quis dizer? Boa tarde a todos. Eu acho que ele quis dizer, ele fala inclusive, né, do jeitinho e da compensação. Mas acho que não dá para transferir responsabilidade o tempo todo, né? Não dá para ficar transferindo responsabilidade. A verdade é que o pênalti, eu também vejo que o pênalti do Rascaeta não foi, vejo como ele, mas acho que não é isso que fez com que o Palmeiras perdesse o jogo. O Palmeiras teve incompetência para bater um pênalti que foi lhe dado, que foi um pênalti que aconteceu. O Palmeiras já foi beneficiado pela arbitragem também. Ontem o lance do pênalti, que foi capital, foi um erro da arbitragem, mas já foi beneficiado e ontem foi prejudicado. Mas não é isso que foi o resultado da partida, não passou só por isso aí. Passou pela forma como o Palmeiras jogou, passou por uma forma como o Flamengo jogou no Allianz Parque e passou principalmente pela escalação do time ontem. Não é possível que um time que mais investiu na história do Palmeiras, que mais investiu provavelmente na história do futebol sul-americano, tem que hoje botar todo mundo no banco para improvisar na ponta direita. É o seguinte, o jeitinho brasileiro, o esquema pro Palmeiras do ser campeão. O que ele disse foi com relação à compensação do quê? Qual a compensação? Porque como o que ele quis dizer, como deu o pênalti pro Palmeiras... Desculpa, Veloso, eu discordo disso. Sabe por quê, Veloso? Eu acho que ele humilha o povo brasileiro. Eu acho que ele despreza o povo brasileiro. Ele disse que tinha o esquema pro Palmeiras não ser campeão. E isso é um absurdo, cara. Isso que ele fez é transferir responsabilidade. Mas só que é um jeitinho brasileiro. Quando a gente vai nos Estados Unidos, a gente fala isso. A gente fala isso quando a gente vai em Portugal. Ou vocês acham que todo mundo é bem quisto lá em Portugal? Você acha que não tem racismo lá? Que não tem um jeitinho português? Lá não existe isso. É só aqui. É só aqui que existe isso. Porque o jeitinho brasileiro de compensação, eles chamam o árbitro do quê? Como é que ele coloca a arbitragem? Como é que ele coloca o VAR? Como é que ele coloca as pessoas? Que jeitinho brasileiro desgraçado é esse de falar toda vez que perde do povo brasileiro? De todos nós. A gente tem problema aqui, inúmeros problemas. A gente tem muita coisa ruim aqui que acontece. Mas qual o jeitinho brasileiro do pênalti, da expulsão, do raio que o parta? Porque sempre eles se colocam como primeiro mundo. Por que vocês pipocam para eles? Por que vocês têm medo da comissão técnica do Palmeiras? Por que vocês têm medo dele? Desse cara, de todos eles aí? Por qual jeitinho brasileiro que fez o Palmeiras perder o jogo? Foi a incompetência do que o Veloso disse. Mas aí se transforma no jeitinho brasileiro. Souza! A gente já conhece, boa tarde a todos, a gente já conhece já a comissão do Abel. Quando eles perdem, sempre encontra um culpado. Eu acho uma falta de respeito a forma como ele se dirigiu a tudo isso, entendeu? Colocando como um jeitinho brasileiro, isso não existe. Eu gosto, assim, de cara consciente igual o Veloso, que disse que perdeu e não é... Perdeu porque o Flamengo foi melhor. O único jeitinho brasileiro que teve no jogo aí foi um jeitinho brasileiro e um jeitinho uruguaio, que se chama Arrascaeta e o lateral esquerdo. O Lucas. O Lucas, Ayrton Lucas. Foi o único jeitinho. Um uruguaio e outro brasileiro. Agora, ele esconde o erro dele da escalação, da má partida que o Palmeiras fez, das escolhas dele, em cima da arbitragem. Toda hora é isso. Eu acho que quando você quer mudar alguma coisa... Não, eu acho que nem em cima de arbitragem. A minha visão é o seguinte, é em cima do povo brasileiro. A minha visão não é em cima de arbitragem. Jeitinho brasileiro não é o jeitinho da arbitragem, é o jeitinho brasileiro. Jeitinho português, jeitinho argentino, jeitinho... Mas eles falam do jeitinho da Argentina? Não. Eles falam do jeitinho dos Estados Unidos que eles vão disputar o Mundial? Vocês vão ser monstro sagrado aí, vocês vão entrar, vão xingar todo mundo aí no Mundial? Eu quero ver se vocês vão ser corneirinho ou vocês vão ser igual vocês são aqui. Eu quero ver aí contra o Porto, Palmeiras e Porto, aí no Mundial. Quero ver a FIFA, vocês xingando, fazendo o jeitinho da FIFA. Eu quero ver se vocês são homem, se vocês são macho, mesmo do jeito que vocês acham que vocês são. Souza, para terminar. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que dar exemplo quando é ao nosso favor também, não só quando é contra, né? Porque quando é contra fica muito fácil você ficar arrumando desculpa. O Flamengo foi melhor no jogo, essa é a realidade. Flamengo... Eu não estou nem discutindo isso, sacou? Lá estão os dois melhores times do Brasil. Uhum. A verdade está os dois melhores times que um vai ser campeão. Acho até que é o Palmeiras. Um campeão e outro vice. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo outra coisa.
É o jeitinho brasileiro. Mas que jeitinho brasileiro? Que forma que o brasileiro tem para te prejudicar você? Que por sinal, acho que a sua família estuda aqui, se você tiver filho. A sua esposa parece que está aqui no Brasil também. Não sei se você é casado, né? Não sei se a sua família vem aqui, se a sua mãe vem aqui, se a sua avó, se o seu avô... Qual o jeitinho brasileiro para entrar aqui? Qual o jeitinho brasileiro quando você recebe o seu salário muito bem pago e merecedor dos títulos? Qual o jeitinho? Você vai no banco, alguém tem um jeitinho brasileiro? Tem algum jeitinho brasileiro de imposto, de renda, de como compra as coisas? Tem algum jeitinho? Qual o jeitinho brasileiro? Godoy. Boa tarde, craque Neto, colegas de programa. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band. E boa tarde principalmente para você que sabe a história do Brasil, do descobrimento do Brasil. Se tem um país que teve as suas riquezas, vamos dizer, vou usar um termo leve. Tiradas. Ou transferida, explorada por um outro país e, por coincidência, pelo país descobridor, que, aliás, é o único país da América do Sul descoberto por Portugal, é o Brasil. Se tem um país que teve a sua riqueza transferida por muitos anos, foi o Brasil. E transferida para onde, João? Ah, tá. Foi só uma transferência. Não foi... Um fax, né? Pegaram os cavalos, os burros, então, que nem cavalo ela. Os burros, pegaram os potes não sei do que tem no arco-íris. Essas colocações levianas desvalorizam o próprio trabalho e desvalorizam aquela competição que você está disputando, se propõe a disputar, realizar o seu trabalho, acreditando que aquilo é sério, é honesto. Se você entende que não é honesto, por que você não denuncia, né? Porque nós tivemos a denúncia de o John Textor. John Textor. Ele é americano? Ele que nacionalidade é dele? Não é portuguesa, né? Então, ele fez uma denúncia e não conseguiu provar. E acho que teve que pagar 1 milhão de multa, não foi? Aliás, no futebol nós temos dirigentes safados comprovadamente... Bandido, vagabundo! Comprovadamente, nós temos... E está atuando ainda, está nativa. Nós temos jogadores comprovadamente safados atuando. Nós temos técnicos comprovadamente comprometidos com a própria honestidade e idoneidade. Nós temos preparadores físicos também comprovadamente comprometidos com a idoneidade. E ainda não temos nenhum árbitro sendo investigado, nenhum árbitro afastado, nenhum árbitro suspenso. Por que todas as vezes em que você se sente prejudicado por uma interpretação, né? O safado é o árbitro. E o safado não é aquele que provocou expulsão, aquele que faz um lance imbecil que pode gerar suspeita. É só o árbitro que é safado e o único que não tem nada comprovadamente contra ele é o segmento da arbitragem, que tem a vida sendo provada a todo instante, tem a vida vigiada e fiscalizada. Mas você, técnico, nunca é suspeito ou nunca está agindo de má fé, né? Só o árbitro. Você já conseguiu desviar a atenção da sua incompetência para a arbitragem. Eu só queria falar em relação ao pênalti. Para mim foi pênalti. Do Murilo? Claro que foi. Pô, ele abraça o cara dentro da área. Ah, não teve intensidade. Eu não sou medidor de intensidade. Não pode fazer o que ele fez. Não pode. Não pode. Ele abraçou o Arrascaeta dentro da área. Quantos lances a gente vê acontecendo durante o jogo, no meio-campo, onde o cara segura o jogador, outro cara fala, pô, o cara me segurou, não vou dar a sequência. Aí para e marca a falta. O Arrascaeta fala, não vou. O cara me segurou. Pra mim, foi impactante. Pra mim, eu perdi o tempo da bola. Não pode fazer isso, gente. Como é que a gente vai agora normalizar um jogador segurar o outro dentro da área? Ah, não teve impacto. Não sei se não teve impacto. Pra mim, pode não ter tido. Pra ele, teve. Não pode. Não pode segurar o outro jogador. Tentou segurar. Isso é claro, isso é legítimo. É óbvio, na minha opinião, né? É óbvio que foi pênalti do Murilo. Então foi pênalti no Vitor Roque? Não, também? senhora. Você não acha que não? Não, pra mim não. Por que não? O zagueiro empurrou? Não, ele não empurrou.
Ele empurrou? Como não? Não, ué, eu acabei de ver o lance Mas aqui se aí agora. eu mesmo- Ó, olha ali, ó. Olha ali. Aonde tem empurrão aí? Ué? Mas gira. Na minha opinião, não teve. Na minha opinião, não teve. O Vitor Roque se joga. Nada. Na minha opinião... Pra mim não é pênalti, não é pênalti. Tá. Pra Mas- mim... Não, você tá usando o meu critério. Sim, tá, tô você usando o teu critério. Tá, no meu critério, foi pênalti em cima do Arrascaeta, claríssimo, e do Vitor Roque não foi. Acho que dava pra chamar no VAR. Se chamou aquele, Se chamou, tudo bem. poderia Quer ter chamar no chamado VAR? isso. Pode chamar. Isso são outros 500. Agora, a minha avaliação do pênalti do Flamengo foi, e esse pra mim não foi. E o pênalti que foi dado pro Palmeiras, do Varela, pra mim, não foi. Não foi? Foi fora da área, gente. Mas Foi a fora imagem da área. inconclusiva, senhor. Não, eu não acho. É Pra mim não foi. inconclusiva, sim. Não. Pra mim o lance foi bem conclusivo. O Varela estava com o pé dentro da área, mas o braço dele tá fora. O braço dele tá fora. Entendeu? O braço dele tá fora. Então, pra mim, se houve algum benefício da arbitragem ontem no Allianz, o Palmeiras foi beneficiado. Tem o Celu, Fagar alguém, o Alê, teve aí, não sei, Leonardo Paladino, mandou um superchat aí. Queria discutir aquele superchat dele aí. Fala do Gustavo Gomes, que tinha que ser expulso ou não? Não é o Lola Flamenguista. Esse cara aí, ó. Aí ele escreveu assim, ó. Um toma cartão para beneficiar a família. É o Bruno Henrique, né? Entra para jogar como se fosse normal. Ô, Leonardo, é o seguinte. Em 2015, quando o Palmeiras ganha a final da Copa do Brasil em cima do Santos, o Dudu tava suspenso porque deu um soco nas costas, acho que foi do Sereta, não foi isso? Ele é árbitro? Sereta? Flávio Sereta? Guilherme Sereta. Guilherme Sereta. Ele deu um soco nas costas do cara. Estava suspenso. O Palmeiras entrou com um recurso e ele converteu a dívida, a pena dele em cesta básica, e ele jogou, fez o gol e o Palmeiras foi campeão. Então não chora, companheiro. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês foram beneficiados em 2015 contra o Santos na final da Copa do Brasil. Você vai chorar agora? Porque o Bruno Henrique tá jogando? Então, chorasse naquela época também. Como palmeirense, devia ter dito, naquela época, tá errado. O Dudu não podia jogar. Mas eu não vi nenhum palmeirense naquela época falar que o Dudu e o Palmeiras foram beneficiados, porque o cara deu um soco no árbitro, gente. E a suspensão dele foi só de 2 meses. O Serginho Chulapa deu um chute no bandeirinha, Vandevaldo Rangel, lá em Ribeirão Preto, lembra? São Paulo e Botafogo. Ele ficou 1 ano fora e perdeu a Copa de 78. Ficou fora da Um ano fora, 1 ano. 1 ano fora. O lance ficou 1 ano fora, porque naquele amistoso, Corinthians e Fluminense, na estreia do Rivelino no Rio de Janeiro, um sábado de carnaval, quem chutou o árbitro? O Wright era o árbitro. Quem chutou foi o Vaguinho, não foi o... Foi grande, foi um puta de um sacana, porque ele devia ter falado, pô, o cara vai ficar 1 ano fora, eu que dei um chute no cara. Ele foi muito sacana. Ele devia ter dito, fui eu que chutei. Não foi o lance. O lance ficou 1 ano fora. Então, quer dizer, o cara pega uma suspensão de 2 meses, não cumpre os 2 meses, joga a final contra o Santos e faz o gol da vitória do título. Quer dizer, companheiro, então, se naquela época você não achou ruim, você não tem que achar ruim que o Bruno Henrique entrou no jogo de ontem. Ponto. Acabou. É, rapaziada, e nem parece que tinha torcedor pedindo a demissão do Felipe Luiz. Deixem o homem trabalhar. Ele só tem apenas 3 derrotas pelo Flamengo. Ele vai errar sim, até porque ele tá iniciando agora. Mas vamos apoiar o Filipinho, porque ele é um flamenguista como nós. E hoje eu não vejo ninguém melhor que o Felipe Luiz para estar no comando técnico do Flamengo. Inclusive deu um nó tático no Palmeiras. Claramente o Felipe Luiz quis controlar o jogo no primeiro tempo e saiu em busca da vitória no segundo tempo. Substituiu muito bem o trio de ataque que entrou ali. Pedro, Michael e o Wallace Ian entraram muito bem, fizeram a jogada do segundo gol. Claro, quem fez o gol foi o Ayrton Lucas, que inclusive também entrou no segundo tempo. Então, por mais que o jogo tenha sido muito pegado, não tenha tido várias chances para ambas as partes, mas o Flamengo dessa vez foi fatal. No final das contas, o que importa é a vitória e os 3 pontos. Agora o Flamengo está apenas 1 ponto de diferença do Palmeiras. O Palmeiras joga agora contra o Cruzeiro e o Flamengo contra o Fortaleza. Vamos torcer para esse jogo aí dar um empate e o Flamengo vencer o Fortaleza e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro antes de ir para o Mundial de Clubes. E é claro que eu estarei postando conteúdo sobre o Mundial de Clubes aqui no canal. Então se você gostou do vídeo e ainda não for inscrito, aproveita agora, clique no botão aqui abaixo escrito inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!